Eu me lembro exatamente da noite em que tudo quase acabou. O silêncio dentro de casa era ensurdecedor, e mesmo dividindo o mesmo teto, parecia que morávamos em mundos completamente diferentes. Eu e minha esposa já não nos olhávamos como antes. As palavras eram poucas, e quando vinham, doíam mais do que curavam. Eu me perguntava todos os dias onde foi que a gente se perdeu, como algo que começou com tanto amor e promessa podia ter se transformado em mágoa e distância. Era como se estivéssemos presos em uma rotina sem cor, esperando um milagre que nunca vinha. E foi exatamente aí, no fundo do poço, que eu lembrei do poder da oração. Não como um último recurso, mas como um grito de socorro direto ao céu. Naquela noite, sozinho no quarto, caí de joelhos com o coração em pedaços. Eu não sabia o que dizer, só sabia que precisava falar com Deus. E naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, eu chorei. Enquanto minhas lágrimas caíam no chão frio, eu abri meu coração como nunca antes. Não pedi para Deus mudar minha esposa. Não pedi que Ele resolvesse todos os problemas num passe de mágica. Pedi que Ele mudasse a mim. Pedi sabedoria para entender onde eu tinha errado, paciência para reconstruir o que foi quebrado e força para continuar mesmo quando tudo dentro de mim dizia para desistir. Naquele momento, eu senti algo diferente. Não foi uma resposta audível, não foi uma visão, mas uma paz. Uma certeza de que eu não estava sozinho, de que mesmo na escuridão, Deus ainda estava comigo. E a partir daquele dia, comecei a orar todas as noites, sem falta. Às vezes, só em silêncio. Outras vezes, com palavras que vinham direto da alma. E aos poucos, como uma flor que começa a brotar, depois de uma longa seca, algo começou a mudar. Não lá fora, mas aqui dentro, no meu coração. E foi essa mudança interna que começou a refletir no nosso relacionamento. Eu comecei a enxergar minha esposa com outros olhos. Ao invés de ver apenas as falhas, comecei a lembrar das qualidades que me fizeram me apaixonar por ela. E mesmo sem ela saber das minhas orações, ela também começou a mudar. Era como se Deus estivesse trabalhando em nós dois ao mesmo tempo, de formas diferentes, mas com o mesmo propósito: restaurar o que parecia perdido. Uma noite, ela me olhou nos olhos com lágrimas e disse: "Eu tenho sentido algo diferente. Parece que estamos voltando a ser quem éramos no começo." Aquilo me tocou profundamente, porque ela não sabia das minhas conversas com Deus. Eu apenas sorri e disse: "Talvez seja porque eu voltei a conversar com quem nunca deveria ter parado: Deus." A partir dali, começamos a orar juntos. No começo, era estranho, confesso. Estávamos enferrujados na fé e distantes espiritualmente. Mas a oração, mesmo simples, começou a unir nossos corações novamente. Era como se cada palavra nos reconstruísse um pouco mais. Com o tempo, a oração se tornou o nosso refúgio. Sempre que uma discussão ameaçava acontecer, a gente se lembrava do que Deus já tinha começado a fazer e buscava forças nele antes de reagir. Em vez de gritar, aprendemos a calar e orar. Em vez de acusar, aprendemos a abraçar. A transformação não foi instantânea, nem fácil. Tiveram recaídas, silêncios difíceis e dias em que quase esquecemos o progresso. Mas toda vez que pensávamos em desistir, lembrávamos que Deus não tinha desistido de nós, e isso nos dava ânimo para continuar. Um dia, durante uma oração juntos, ela segurou minha mão com força e disse: "Eu nunca pensei que a gente passaria por isso. Mas hoje, eu tenho certeza de que Deus estava nos ensinando a amar de verdade." E eu entendi ali o que o amor realmente significa. Não é sobre perfeição, é sobre persistência. Não é sobre viver sem conflitos, é sobre escolher perdoar, lutar e recomeçar, sempre com Deus no centro.
A restauração que vivemos foi tão profunda que começou a inspirar outras pessoas. Amigos próximos notaram a diferença. Familiares comentavam como estávamos mais unidos, mais leves. E sempre que alguém perguntava o que tinha mudado, a resposta era a mesma: a oração. Não foi terapia, não foi conselhos de fora, não foi um livro milagroso. Foi a simples atitude de abrir o coração para Deus todos os dias, mesmo nos dias em que não sabíamos o que dizer. A oração criou um ambiente de cura dentro da nossa casa. Ela nos ensinou a ouvir mais, julgar menos, pedir perdão com humildade e oferecer perdão com generosidade. E quanto mais nos aproximávamos de Deus, mais nos aproximávamos um do outro. O que antes era um casamento quebrado, agora era um testemunho vivo de que Deus ainda transforma histórias, ainda conserta o que parece irreparável, ainda age quando tudo já parece perdido. Ele não apenas salvou o nosso casamento, ele nos deu um novo começo. Hoje, quando olho para trás, percebo que a dor que vivemos foi o terreno onde Deus plantou algo novo. Se você está ouvindo isso agora e sente que sua relação está por um fio ou que seu casamento já morreu por dentro, eu quero te dizer: não desista antes de orar. Não entregue os pontos antes de dobrar os joelhos. A oração não é uma fórmula mágica que apaga todos os problemas, mas ela é a ponte que nos liga àquele que pode transformar qualquer situação. Talvez você esteja esperando que a outra pessoa mude, mas a verdadeira virada começa quando você deixa Deus mudar você primeiro. Foi assim comigo. Foi assim com minha esposa. E pode ser assim com você também. Hoje, nosso lar tem conflitos como qualquer outro, mas também tem algo que antes estava ausente: a presença de Deus. E é essa presença que sustenta, cura, guia e fortalece. Porque quando Deus está no centro, até as ruínas podem virar testemunho. E foi isso que aconteceu com a gente. Ele não apenas salvou nosso casamento, ele salvou nossa fé no amor. Se essa história falou com você, se em algum momento você se enxergou nas minhas palavras, então eu te convido agora a fazer o mesmo que eu fiz naquela noite. Pare tudo por um instante e ore. Não importa onde você esteja, nem como está seu coração agora. Deus te ouve. Ele viu suas lágrimas, ele conhece suas dores e ele ainda tem poder para restaurar o que parece impossível. Antes de tomar qualquer decisão, dobre seus joelhos. Antes de desistir, fale com Deus. E se você acredita que essa mensagem pode transformar a vida de alguém, compartilhe esse vídeo. Seja um instrumento nas mãos dele. E se você precisa de oração, escreve aqui nos comentários. Eu leio, eu oro, eu caminho junto com você em fé. Porque se Deus restaurou o meu lar, Ele também pode restaurar o seu. Não é o fim, é só o começo. E aproveita agora para deixar o seu like nesse vídeo. Isso ajuda a levar essa palavra mais longe e talvez alcançar alguém que está prestes a desistir. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Aqui, toda semana, tem oração, tem palavra, tem testemunho real para edificar sua fé. Deus ainda realiza milagres, e o próximo pode ser o seu.